Bem-vindas e bem-vindos ao 8º episódio do Sentido B. Aqui partilho contigo as minhas experiências e aprendizagens sobre os mais variados temas da vida, onde para mim não existem verdades absolutas e onde tudo faz parte do processo de crescimento e evolução. E ainda, como me inspiro a seguir o sentido B da vida e a encontrar o meu próprio caminho para uma vida mais feliz e consciente. Hoje venho falar-vos de um tema presente na minha vida já há algum tempo e a propósito das máscaras carnavalescas, achei a altura apropriada para trazer esta temática. As máscaras da sociedade. Estas máscaras que todos nós, de alguma forma ou de outra, usamos. Quantas vezes fingimos ser quem não somos para sentirmos que somos parte de um grupo, que somos parte de algo? Ou nas inúmeras vezes que fingimos não sentir aquilo que estamos a sentir para nos enquadrar melhor? Quando nunca conseguimos nos sentir completos porque não estamos inteiros num único lugar, por não estarmos verdadeiramente a ser quem somos, nunca virá o sentimento de plenitude, de entrega total. Ou achamos que pertencemos numa ilusão mascarada de pertença, mas na verdade muitas vezes nem a nós mesmos pertencemos, porque não estamos alinhados com a nossa essência. E enquanto usarmos tantas máscaras durante tantos dias da nossa vida, o burnout é certo. Mais cedo ou mais tarde é impossível, eu diria, usar freneticamente tantas máscaras como acabamos por usar. O caminho, acima de tudo, precisa de ser verdadeiro e só assim estará a ser vivido e não sobrevivido nas entrelinhas do sofrimento. Quantas máscaras verdadeiramente temos? Já paraste alguma vez para te questionar se alguma vez sequer pensaste sobre isto? Entrei nesta redescoberta há alguns anos atrás, quando me sentia um pouco desconectada de mim mesma e da minha vida, enquanto me sentia num modo automático, a sobreviver, a reagir e não me sentia alinhada comigo ou com a vida que vivia. E foi aí que a procura pelo significado, pelo sentido da vida, fez-me começar a questionar quem eu era. E o que é isto do quem eu sou? Quando começamos esta jornada de questionamento, quando iniciamos este caminho, muitas vezes é difícil, principalmente no início, mas é só possível de ultrapassar fazendo este caminho, só é possível fazendo o caminho, caminhando. Mas quanto mais profundo nós vamos, quanto
mais camadas da cebola tiramos, quantas mais máscaras nos apercebemos, mais conseguimos sentir quem verdadeiramente nós somos e conseguimos perceber quem eu sou e o quem aparento ser, ou quem tento ser, ou quem finjo ser. E nas várias máscaras que todos construímos e que usamos constantemente numa sociedade de alta velocidade, em que temos que ser até multifacetados e fazer várias coisas ao mesmo tempo e usar várias máscaras em simultâneo. E esta desconstrução inicia-se, diria eu, na observação. E para bom observador, e quem aí tiver esta característica sabe que um bom observador precisa de estar presente no momento, precisa de estar ali a ver, a ouvir, a usar quantos mais sentidos melhor para observar verdadeiramente. E esta observação não combina com esta velocidade acelerada em que vivemos. Não é compatível. E pior do que as máscaras que todos usamos e enfim, são importantes para sobrevivermos nesta sociedade e foram importantes para a nossa evolução. Mas pior do que estas máscaras é não termos a mínima consciência que as usamos, do que fazemos e que temos a capacidade de as moldar e de as mudar da forma que quisermos. Pode demorar mais tempo ou menos, mas para o bem ou para o mal conseguimos moldar para o bem ou para o mal. Quando conseguimos ter esta capacidade de observar o quem eu sou e identificamos as várias máscaras que utilizamos, começa por ser um excelente ponto de partida para percebermos o que é que nos faz feliz, o que é que nos provoca emoções menos boas. E se te sentes perdido, sem saber qual o teu verdadeiro caminho, qual a tua direção, o que é melhor para ti, seja a nível académico, na escolha de um curso, seja a nível profissional, numa candidatura de primeiro emprego ou mesmo numa mudança de carreira, seja qual for o momento em que nos sentimos perdidos e desconectados de nós mesmos, o que dificulta tomar decisões e identificar se vamos para a esquerda ou para a direita, se tomamos a opção A, B ou C, porque se nem sabemos quem nós somos, como é que podemos saber quais as decisões tomar, qual o rumo tomar? E torna-se muito mais complicado. E quando fazemos este reencontro com o eu sou, é fundamental identificar as nossas máscaras, porque nós somos tanta coisa na nossa vida, somos tanta coisa na nossa família, na nossa comunidade. Somos filhos, irmãos, netos, sobrinhas, sobrinhos, somos amigos, colegas,
Somos alunos, somos empregados, somos estagiários, às vezes, somos vizinhos, e a lista é imensa e continua. Mas no meio de todas estas personagens, de todas estas máscaras, quem realmente somos? E só nós mesmos podemos responder a esta questão. Podemos ter pessoas na nossa vida, mentores, especialistas, terapeutas. Podemos ter muitas pessoas na nossa vida que nos ajudam e que nos auxiliam na busca pelas respostas, mas a resposta é inteiramente nossa. Ninguém nos pode dar a resposta e nunca permitas que ninguém o faça por ti, porque não existe ninguém com a capacidade de dar a resposta a não ser tu mesmo, tu mesma. E neste questionamento é muito importante utilizar a escrita como uma ferramenta de reflexão. Aconselho mesmo que o façam a escrever, mesmo que sejam resistentes a tal. No início é mais difícil, mas com a prática vai fluindo melhor. E porque este processo de passar aquilo que nós temos da nossa mente para o papel é um processo poderoso que encaixa, faz organizar, o processo mental fica mais claro, de alguma forma colocar no papel não só limpa a nossa mente, como tem a capacidade de organizar as gavetas que não estão bem arrumadas, mas para isso é preciso refletir, é preciso dedicar tempo a essa reflexão de quem eu realmente sou. No que é que eu acredito? Quais são os meus valores? Quantas vozes eu tenho a influenciar a minha vida, sejam elas internas ou externas? E se as internas também podem ser conflituosas, as externas então são de infinitas possibilidades. E é preciso mesmo ter atenção quais é que são as influências que estamos a ter, não só a nível de grupo de amigos, das pessoas com quem passamos mais tempo, mas também no digital, que tipo de conteúdo nós consumimos, quais as pessoas que escolhemos seguir, quais estas máscaras que alimentamos também no digital, no nosso perfil, nas fotos que publicamos. É também uma reflexão muito importante que eu convido a todos a fazer. Mas confiem em mim quando digo que quando dedicamos este tempo e quando nos permitimos a parar, a olhar, a observar, a refletir, a escrever, a abstrairmos-nos completamente deste mundo frenético, de todo o ruído que está à nossa volta, quando temos a capacidade de identificar todas as máscaras, ou pelo menos as mais predominantes ou as mais comuns, e quando temos esta capacidade de olhar para nós com algum distanciamento, também livre de julgamento, observar como se fosse aqui um narrador imparcial que não dá propriamente a sua opinião, e a partir daí, quando escolhemos iniciar este processo, passamos também por ter que aceitar quem eu sou, quem eu verdadeiramente sou,
porque diariamente nós fazemos esta escolha, consciente ou inconscientemente. Nós escolhemos quem somos e nem sempre temos a consciência que conseguimos moldar-nos e ser diferentes daquilo que são os nossos comportamentos habituais ou que achamos que fazemos desde sempre. Nós apenas não nos lembramos de quando começámos, mas muitos deles não foram desde sempre. Só que parece que foram, por já estarem tão entranhados na nossa vida. Mas ter a consciência que quem eu escolho diariamente ser, da forma consciente como me observo, da forma como aceito que as máscaras existem e, segundo vários profissionais com quem tive o privilégio de me guiarem neste percurso, dizem ser fundamentais, porque o nosso ego tem esta capacidade incrível de se adaptar a tudo, de se moldar a tudo, e foi isso que nos permitiu, enquanto espécie, evoluir e, portanto, sobreviver e ter sucesso, digamos, biológico, e assim estarmos onde estamos agora e termos evoluído da forma como evoluímos. E porque as máscaras não são mesmo só no carnaval, é preciso ter a coragem de enfrentar caso estejamos preparados para isso, caso realmente achemos que podemos melhorar a nossa vida, que não estamos no lugar onde gostaríamos de estar e que podemos fazer melhor, aproveitar melhor o tempo que estamos aqui e o privilégio que temos de viver num país seguro, com tantas condições e tantos privilégios que tu, se me estás a ouvir, tens, porque temos internet, temos uma casa, temos condições que muitas pessoas não têm e por isso devemos aproveitar os nossos recursos da melhor forma e da forma mais inteligente e que possa ser melhor para nós, mas também para os outros e para o planeta, e assim conseguirmos viver todos de uma forma mais consciente e em paz. Mas é fundamental perceber que temos um papel neste processo e que precisamos de ganhar consciência do que é que andamos aqui a fazer e como utilizamos o nosso tempo e como queremos ou como desejaríamos ser e de contribuir para um mundo melhor. Porque, e é uma coisa que eu também já constatei, é que estas máscaras muitas vezes acabam por ser necessárias para nos protegermos, mas precisamos ter a consciência que a estamos a utilizar. Começa por agarrar um papel, uma caneta e escrever quem eu sou. Escreve algumas características tuas. Observa como te comportas, como falas contigo e com os outros, como é que reages às situações da vida, quais os sentimentos predominantes do teu dia, se te sentes feliz, se te sentes calma, ou se pelo contrário passas o teu dia estressado, ansiosa e sem te sentires bem com aquilo que estás a fazer e com aquilo que és, da forma que te estás a sentir naquele momento.
refletir sobre o que nos faz feliz, o que nos motiva, o que desperta em nós interesse, curiosidade em descobrir, em conhecer mais, em aprender. Tudo o que desperta o nosso interesse é por alguma razão e devemos prestar atenção a isso e tentar ter novos hobbies que sempre desejamos e perceber o que é que nos faz realmente feliz, quem verdadeiramente nós somos, porque o ensino molda-nos todos de uma forma muito antiga, muito reta, todos quase como cordeirinhos a aprender as mesmas coisas. Sim, cada vez mais existem novas opções, diferentes opções, já não existe só aquelas 3 opções de secundário. E mesmo a oferta no ensino superior é cada vez mais diversificada e tende a acompanhar um pouco a evolução, mas mesmo assim, a maior parte de nós, aquilo que nós temos acesso no ensino público, não é suficiente para o mundo do trabalho atual, não é suficiente para a evolução que estamos a viver e aquilo que o mercado vai sofrer nos próximos anos, e temos todos que nos capacitar, procurar novas opções, explorar novas coisas que nos fazem felizes e que de alguma forma possam servir o outro, que possa servir o todo, que tenha boas intenções, que seja, claro, uma fonte de rendimento e que tenha o lucro necessário e que seja uma coisa rentável, porque ninguém pode ser hipócrita ao ponto de achar que ninguém vai precisar de dinheiro, mas temos que nos reinventar e temos que, acima de tudo, viver alinhados com quem verdadeiramente nós somos. Precisamos de nos desmascarar de uma vez por todas, de tirar todas estas máscaras que fomos construindo e montando, pondo cima umas das outras, para nos adaptarmos ao mundo exterior. Mas quando chegamos à vida adulta e ao mundo do trabalho e principalmente às responsabilidades e a toda uma sequência de vida que acaba por passar rápido demais, eu acho importante nos questionarmos o que é que andamos aqui a fazer e como é que queremos utilizar o nosso tempo aqui e qual a máscara preferida, não é? Vamos usar ainda por cima máscaras que não gostamos, que não nos dão prazer, que não nos dão motivação, que não nos dão entusiasmo de aprender e fazer melhor e representar melhor, se for esse o caso. Enfim, seja qual for a máscara que escolhemos, espero que pelo menos seja uma máscara que nos complete e que sirva um determinado propósito consciente e que tenha uma razão para ser. E só fazendo o trabalho, só mergulhando internamente, é que todas estas respostas podem ser respondidas, e por experiência própria, há um determinado momento em que algumas questões levantam ainda mais questões e as tuas respostas levantam ainda mais questões, e tens que viver esse processo, tens que passar por esse caminho e vais ter que ter calma, paciência, respirar fundo, aprender novas técnicas, se for preciso e se achares necessário, ter profissionais contigo que te possam auxiliar neste percurso. Foram muitos as pessoas que eu tive o privilégio que se foram cruzando no meu caminho e que me foram auxiliando,
e sem dúvida, num determinado momento, ter alguém como um psicólogo, um psicoterapeuta, ter, enfim, às vezes até um amigo que esteja num processo diferente do nosso, alguém que nos inspire, mentores. No YouTube temos tanta coisa. O que é que nós escolhemos ver? Não é? Nas redes sociais tens quem trabalhe para inspirar, motivar e trazer o que melhor há em ti ao mundo. E depois há outras pessoas que alimentam estas máscaras. Quem nós escolhemos seguir é provavelmente quem nós nos vamos tornar, ou quem naquele limbo mascarado, meio estranho, a fugir de nós, sabe-se lá bem porquê, com medo do julgamento, da rejeição, de ficarmos sozinhos. O que é pior? Acabarmos sozinhos ou estarmos rodeados de pessoas, mas mesmo assim nos sentirmos tão isolados e tão desconectados de que nem serve de nada esse esforço extra, porque simplesmente, ao não estarmos a viver com verdade, não conseguimos atingir essa plenitude e essa felicidade que todos procuramos. Só no caminho de regresso a casa, e são muitos os mentores que nos guiam e que nos podem auxiliar neste caminho, porque eles próprios tiveram que o fazer, mas por mais ajuda e pessoas que vamos tendo neste percurso, ele é mais nosso do que os outros, do que dos outros, obviamente. Cabe-nos a nós, com todas estas coisas que podemos tirar dos outros, cabe-nos a nós fazer o nosso próprio percurso, o nosso próprio mergulho. Até porque é necessário honrar as máscaras que utilizamos e que nos permitem sobreviver, mas só é possível depois de observar, identificar, depois aceitar, e é quando aceitamos que conseguimos honrar todas estas máscaras, pois permitiram identificar quem nós fingíamos ser e provavelmente reconhecer coisas que nunca imaginaríamos possível reconhecer em nós. Por isso, tem compaixão também por estas máscaras. Obviamente tem muita compaixão por ti, mas também por estas personagens que encaramos a vida para sobreviver. Mas obviamente que nós não queremos sobreviver, eu diria, nós queremos viver o mais felizes possíveis, e por isso temos que nos afastar desta roleta russa, desta roda do hamster que estamos. E este processo obriga-te a encarar isso e a reconhecer também nos outros esse processo. Pois, de uma forma ou de outra, nós acabamos todos por estar neste processo que é viver. E é preciso refletir, não é? Qual a máscara que mais utilizamos? Qual a máscara que mais gostamos? Qual nos dá prazer? Qual nos transmite curiosidade? Quem realmente nós fingimos ser versus quem realmente somos, e questionarmos se quem somos está alinhado com quem queremos ser e com estas máscaras que utilizamos constantemente. E
as respostas a estas perguntas vão-nos começando a direcionar, a posicionar. E normalmente quando a resposta é não sei, é porque estamos num momento de completo desalinhamento e desconexão connosco mesmos. E aí nós precisamos de parar ainda mais e refletir qual é a nossa melhor versão, em que momento nós estivemos a utilizar essa melhor versão, ou ainda não chegámos lá e é algo que queremos fazer. Não é quem é que gostavas de ser? Quem é que tu és agora? Porque esta pessoa é a mesma, só que em espaços diferentes de tempo e vibração. Portanto, reflete quem é que tu és, quem é esta tua melhor versão, quem gostarias de ser. Porque isto é tudo a mesma pessoa e está dentro de ti. Uma pergunta que me fiz várias vezes era se a criança que eu fui teria orgulho na pessoa que sou hoje. Ao longo da minha vida, questionei-me várias vezes sobre isto. Refleti várias vezes sobre isto. Porque, e mesmo em determinados momentos, há muitos anos atrás, que eu ainda não tinha a consciência da importância desta pergunta, eu conseguia entender que a criança é a verdadeira essência. É quando somos nós mesmos antes de ser condicionados pela forma como somos educados, pelo contexto social que estamos inseridos. E quando nos questionamos se a criança que fomos teria orgulho na pessoa que somos hoje, é uma resposta poderosa. E é mesmo muito, muito, muito importante, porque efetivamente as crianças são os seres mais conectados com a sua verdade, também conectados com o amor incondicional, com o amor puro, seja pelo outro ou pela natureza que os rodeia. E é por isso que esta questão é muito importante. A maior parte de nós, à medida que foi crescendo, foi se afastando deste ponto de partida, desta curiosidade de conhecer mais, de procurar as respostas, de questionar. E independentemente do contexto em que crescemos, fomos todos mais ou menos condicionados a uma coisa que estava imposta. E então por isso é que vivemos afastados de nós mesmos, muitas vezes numa vida que não gostamos, a fazer aquilo que não nos dá prazer, porque estamos completamente desconectados desta raiz, desta verdade, desta consciência maior de que temos um papel aqui, que nós somos únicos e temos que reconhecer isso em nós, trabalhar isso em nós e conhecermos-nos melhor do que ninguém, para que possamos nós próprios ter as nossas respostas. Por isso, convido-te a fazer esta introspeção, a trazer consciência a este tema, a melhorar o que há para melhorar, a trabalhar o que é preciso trabalhar, a reconhecer muitas vezes coisas menos bonitas da nossa personalidade, da forma como tratamos o outro e mesmo da forma como tratamos nós mesmos. Por isso convido-te a tirar um tempinho da tua agenda frenética e trazer consciência para este tema. Convido-te a fazer esta introspeção, esta análise crítica, mas que precisa de ser sincera, de forma a observares as máscaras que utilizas, consciente ou inconscientemente, e as conscientes serão mais fáceis, mais óbvias. Não quero dizer que sejam mais fáceis de digerir, mas serão mais fáceis de identificar, pois são mais óbvias.
E para trazer luz a estas sombras inconscientes, é preciso um grande trabalho interno e certamente que se tiveres a ajuda de profissionais conseguirás trazer uma outra perspectiva e uma outra clareza a estas coisas mais escondidas dentro de ti que temos a tendência a renegar, a não aceitar. E enquanto não o fizermos, enquanto não trouxermos essas sombras para a luz do dia, deitarmos cá para fora, seja a uma pessoa de confiança, seja a um profissional, é muito difícil viver em verdade. Porque, acima de tudo, temos que assumir as coisas a nós mesmos e então depois ter a capacidade de deitar cá para fora. Muitas vezes são coisas difíceis até de reconhecer ou de sequer pensar que existem, e por isso é que ter um acompanhamento ajuda a conseguir fazer este processo interno de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais sã, com menos culpa, com menos tristeza até, porque acabamos por perceber que isto está dentro de todos nós. Não somos diferentes nesse ponto, não temos mais escuridão que os outros. Acima de tudo, precisamos de olhar de frente para essas características e trabalhá-las. Porque se nós ignorarmos, não vão ser trabalhadas e elas na sombra continuam a crescer e mais cedo ou mais tarde vão voltar para nos assombrar. E por isso, não aqui assombrar é um termo um bocadinho forte, mas tudo aquilo que nós não reconhecemos ou que tentamos negar, todas essas características nossas ou coisas que nos fazem felizes, mas nós achamos que os outros vão nos criticar, tudo aquilo que nós ignoramos de uma forma geral, mais cedo ou mais tarde, acaba por voltar para termos a coragem de enfrentar. E quanto mais ignoramos, mais forte vai voltar. Portanto, coragem. Muita coragem, muita luz para enfrentar o que é preciso ser enfrentado e para reconhecer o que é preciso ser reconhecido. Somos todos humanos. Ninguém é perfeito. Se alguém te disser que é perfeito, não está consciente de si mesmo, nem muito menos do mundo dual em que habita. E por isso, coragem. Muita, muita coragem. E vou deixar na descrição do episódio algumas recomendações de profissionais que me ajudaram a mim a fazer este mergulho interno e este processo, nomeadamente o meu psicólogo, quem eu recomendo vivamente, o Dr. Hugo Zagalo, que tem o seu projeto O Sofá do Psicólogo, que me ajudou muito a reconhecer e a identificar estas máscaras que, de alguma forma, eu já não queria ter na minha vida e que estavam a incomodar-me de alguma forma. Mas, acima de tudo, deves trabalhar com quem sentes que pode efetivamente agregar valor e ajudar-te neste processo. Porque trabalhar com alguém que não sentes aquela química, que não sentes aquela dinâmica ou aquela confiança para começares a deitar cá para fora é muito difícil. Torna o processo, que é tão pessoal e tão íntimo, ainda mais desafiante. E, acima de tudo, também te quero dizer para não desistires do primeiro profissional que encontrares, porque às vezes temos acesso a profissionais ou do Serviço Nacional de Saúde ou de alguém que nos recomenda, mas o profissional que é certo para a outra pessoa não significa que seja o certo para mim, e por isso não devemos desistir nunca na primeira tentativa, até porque é um processo longo, profundo, demorado e que eu tenho a impressão que dura para a vida toda, porque mesmo que chegues a um patamar que achas que já reconheceste e já estás a trabalhar e já estás neste processo de encontrar a tua melhor versão, mesmo assim, diariamente surgem novos desafios e tu próprio vais-te transmutando ao longo da tua evolução. Por isso é um processo que eu diria eterno e
e que vai sendo trabalhado ao longo da nossa vida, consoante aquilo que estamos a viver no momento. E por isso precisamos de cultivar em nós também a calma e a paciência para com o próprio processo. E claro, por nós mesmos e pelo ritmo natural da vida. Obrigada por estares desse lado e me ouvires até aqui com as minhas perspectivas sobre o desenvolvimento pessoal e a inspiração para encontrar o meu próprio caminho de evolução e sentido B da vida. Mais reflexões e inspirações nos próximos episódios. Subscreve para não perderes nada. Até lá!